Será um bom dia. Hoje, finalizando essa nossa caminhada, em especial a gente está no processo de revisão, mas hoje a gente vai dar uma olhadinha lá na nossa aula 33 e 34, a indústria cultural e a diversidade no Brasil. Se a gente lembrar da escola de Frankfurt que a gente já fez nos comentários, nós sabemos que a preocupação dela era entender qual era a força que tinha, tá? Essa indústria cultural, principalmente na massa, qual era a influência que ela tinha e o que determinava determinado tipo de comportamento que essa sociedade tinha ao longo do tempo nesse processo. Então, a indústria cultural, nós podemos observar que é uma característica, tá, da nossa diversidade. O que a gente fala de diversidade hoje no Brasil? O que seria isso? Como é que o nosso Brasil é formado, ou como ele foi formado culturalmente falando, quem contribuiu, quem não contribuiu? Se a gente pegar o tripé, nós temos aqui o europeu, nós temos o indígena e o africano. Nós temos esse tripé, tá, que forma essa nossa diversidade. E às vezes a gente começa a imaginar que a diversidade está como manifestação de festa, dança, música, etc. Parece que falar de diversidade no Brasil, de cultura, é só música, só é dança. Se você observar, por que as pessoas falam do Brasil fora da nossa realidade aqui? Carnaval. Então a gente imagina que o Brasil, nesse processo de diversidade, tá, a riqueza que tem, basicamente é só esse carnaval, ou o carnaval que fala de época, ou a festa junina. E isso é uma característica cultural do nosso país. E as pessoas imaginam que o Brasil é dessa forma, mas essa formação da cultura houve muita morte, muitas pessoas pagaram um preço muito alto para se formar o que nós temos hoje no Brasil, tá? Uma coisa interessante, essa manifestação aqui, principalmente dessa indústria cultural e diversidade do Brasil, imagine que em 1920 o rádio chega no Brasil, tá, com aquela novidade que as pessoas não tinham esse acesso, então as pessoas escutavam aquelas novelas, se comunicavam, as pessoas se encantavam com essa novidade que era o rádio. A partir de 1950, a TV chega no Brasil e é aqui que começa a transformação do Brasil. Praticamente nós estamos aqui com 70 anos, em que nós temos a figura da televisão presente, e essa é aquela que forma, tá, essa diversidade no Brasil. A televisão que determina como é que deve ser, como é que as pessoas têm que se comportar, como é que elas devem agir. E onde é que a gente vê isso bastante presente? Nas propagandas. Você pode observar que a televisão já trabalha muito isso daí, a propaganda, e as pessoas imaginam, pensam, e nessa formação, tá, a diversidade, então, aquela cultura que aparece da realidade do Brasil. Só tem um porémzinho, se vocês observarem. Todas as propagandas, que elas aparecem, as primeiras, quantos afrodescendentes você via nas propagandas antigas? Tenta imaginar aí. Eu não digo agora, esse processo aí dessa diversidade que se fala bastante, mas ele veja nas primeiras propagandas. Existia afrodescendente? Uma coisa importante de caracterizar para nós, para a nossa observação diária. Quantos professores afrodescendentes vocês tiveram ao longo desse tempo até o terceiro ano? Você vai contar no dedo dos professores. Dependendo da igreja que você participa, seja evangélica, católica, quantos padres e pastores negros você já teve? Você vai contar no dedo também. Então a gente percebe que fala muito de diversidade no Brasil, mas a questão histórica é muito forte. As pessoas questionam hoje por que existe cota no Brasil. Por exemplo, a universidade para afrodescendentes, para ensino público. Mas se você pensar no afrodescendente como cotista, vá lá para a história. Lembra que a gente já falou? Acabou a escravidão, o negro mandado embora, ele se vira nos 30. E a partir dali, lembrando que negro no Brasil não estudava. Não tinha acesso na escola para ele, porque para você estar no Brasil, você tinha que ter um poder aquisitivo. Eu sempre gosto de dizer uma coisa que vocês tiverem curiosidade, têm vontade de ler. É um autor maranhense chamado Josué Montello, eu consigo que vocês conheçam ele. Ele tem um livro excelente que chama Tambores de São Luís. Quem tiver curiosidade, ou se você quiser, tem outro livro muito bom, que é Luar em Alcântara, 2 livros dele que eu aconselho vocês a lerem, se tiverem curiosidade. Outro também que vocês devem conhecer é Darcy Ribeiro, Casagrande Senzala, um livro dele excelente, que fala dessa questão, tá, da figura do afrodescendente, o processo que ele teve todo ao longo do tempo na formação, porque o Brasil tem essa característica muito forte, em que na sua diversidade, principalmente para quem era afro e indígena no Brasil, historicamente eles sofreram, porque nem eram considerados pessoas, eram os selvagens. Quem era pessoa aqui era o europeu. E isso daí é muito forte, tem essas características. É interessante que o nosso país, nessa diversidade muito grande, mas a gente é um país muito preconceituoso. A gente já tem isso muito forte, não deve ser uma característica nossa. Mas, diferente dos Estados Unidos, lá existiam movimentos que matavam
afrodescendente dos Estados Unidos, lá tinha morte. Não sei se vocês ouviram falar da Ku Klux Klan, que era aquele povo que tinha aquele coisa branca, que ia nas ruas, queimava cruz e tudo mais, tinha uma questão muito forte. Você tinha bairros que eram separados, bairro para branco, bairro para negro. No ônibus também existia um local que se sentava branco e negro, então as pessoas começaram a lutar ao longo do tempo para conseguir seu espaço. E isso daí, quando a gente fala de diversidade no Brasil, que é tão multicultural, nosso país mais é muito racista e preconceituoso, é um processo ao longo do tempo. E a indústria cultural, que nós vemos tanto no rádio quanto na TV, ela tem essa contribuição. Veja os personagens das televisões que a gente vê aí, novelas, a figura do afro sempre é o empregado, é o motorista, ou é o faxineiro, ou a faxineira, ou é o porteiro. Então a gente ainda carrega isso daí ao longo do tempo. Só para vocês verem, a questão do cinema, as pessoas no Brasil só têm acesso a 10%. E o que chama mais atenção é a questão da literatura do livro. Só 20% tem acesso à leitura no Brasil, porque a literatura no Brasil, infelizmente, é muito cara. As pessoas não têm acesso a livros, as pessoas têm que trabalhar ganhando dinheiro muito grande. E, por exemplo, se você entra numa universidade, veja os cursos que têm um índice maior na literatura, que é o campo da medicina, os livros são caríssimos, o direito é caro. Então, as pessoas para se manter na universidade, elas têm que ralar bastante para trabalhar para ter esse acesso. Então a gente percebe que quando vai se formando esse processo todo no Brasil, a contribuição que deve acontecer é as pessoas se encontrarem e mudar essas condutas. Porque você vê as universidades hoje, é interessante, você tem a questão da cota, a pessoa ingressa na universidade, mas muitos nem terminam o curso. Às vezes, o abandono não se identifica com o curso, porque infelizmente, aquela questão de curso, a gente tem uma elitização de cursos também. Às vezes as pessoas procuram, poucas pessoas procuram curso de medicina. Só para quem não sabe, curso de medicina é termômetro do melhor cursinho do Brasil. Quanto mais alunos entrarem em medicina, melhor o cursinho, porque é uma profissão elitizada. Então as pessoas acham que a medicina é o top dos top daquele curso, que quanto mais aprovados em medicina, melhor é o curso. E vê se eles falam de alguém que fala de licenciatura. No caso, eu como professor, não sei se é alguma de vocês, porque você tem esse desejo, essa vontade. Mas veja se fala da licenciatura desses cursinhos. Dificilmente você vai ver alguém falando de licenciatura, não quer nem saber. Porque você tem concepção de professor pela realidade que você tem em sala de aula. Então é um curso que ao longo do tempo foi muito massacrado, as pessoas não têm mais interesse. As famílias mais antigas eram uma alegria para o pai e a mamãe ter um filho professor ou professora. Era um sonho. E hoje, Deus me livre de ser um professor, não, é muito trabalho. Mas se você tem médico, se você é engenheiro, se você vai ser advogado, você vai ter que ter um professor. Então é uma questão que acontece para nós, e na indústria cultural ainda tem essa concepção da diversidade, não é uma profissão que as pessoas atribuem um valor. Mas você vai em outros países aí, por exemplo, da Ásia, como a China, o Japão, a questão do professor ali é uma valorização muito grande desse profissional. A única pessoa que no Japão que o imperador faz a reverência é o professor. Então você percebe a questão dessa profissão, que ao longo do tempo, infelizmente, graças principalmente à TV, foi dizendo que o professor é isso, que o professor é aquilo. Eu me lembro que tinha uma reportagem, foi daquele último ministro que saiu, não aquele que mentiu, o anterior, questão da disciplina. Eu perguntava para ele se o filho dele quisesse fazer filosofia, o que eu ia perguntar para ele? Uma coisa que eu achei assim ridículo. Ele ia perguntar se ele já estava trabalhando, ou ser professor de filosofia, ou sociologia, ou história, ou geografia, porque é necessário as pessoas vencem, as pessoas como os rebeldes, os que aqueles que vão manipular, os cheios de ideologias dentro da cabeça do indivíduo. Não é dessa forma, porque as pessoas precisam ter esse senso crítico, mas na indústria cultural e essa universidade, não é interessante ter esse momento de questionamento. Do jeito que está bom, vai valer a pena, não vai mexer comigo, mas a característica que temos é o comportamento das pessoas, principalmente em relação ao meio de comunicação, que determina até a maneira como você tem que se vestir. Hoje a gente fala de moda. Se a moda existe é porque tem um sistema, tem uma indústria cultural que no meio das massas ela tem uma influência muito grande. A TV tem esse papel até hoje de influenciar comportamentos. Eu me lembro que teve uma novela há um tempo atrás, acho que era Vale Tudo, teve até um bolão para saber quem matou determinada tipo de atriz, quem foi o que matou. Então a gente vê a conexão que as pessoas ficam com a televisão, principalmente nas novelas, porque elas dão muita audiência. Vocês podem perceber que a novela que dá audiência no Brasil é aquela que fala de separações, de corrupção, de morte, traições entre famílias.
Isso daí é como se fosse, isso daí é a realidade da família brasileira. Acho que não é dessa forma. O meio de comunicação contribui para que as pessoas tenham essas concepções em relação também ao que o Brasil é, como é que as famílias são. E nós sabemos que não é assim, porque a televisão, desde 1950, praticamente 70 anos, presente e quando foi mudando, ou quando ela pode transformar. Se você ligar sua TV hoje, em determinado canal, você vai ver qual é o discurso. Falando de pandemia e governo. Só fecha nisso daí. E as outras realidades por trás, a miséria que ainda existe, a fome. E a questão da diversidade que as pessoas não observam isso daí. Então são situações que acontecem no Brasil, são bastante presentes, mas quanto a indústria cultural está faturando com isso daí, olha uma coisa interessante. Porque existe propaganda eleitoral obrigatória da televisão e no rádio. Sabe por quê? Financeiramente, para a TV e para o rádio é bom. Por isso que ainda existe essa pseudo-obrigatória. Mas o candidato passa 30 segundos, passa 1 minuto e 20, mas para ele estar na televisão e paga. Então seria interessante, como falaram, se não tivesse hoje o voto obrigatório, que nem país que não é voto nem obrigatório, ia mudar muita coisa. As pessoas iam decidir se escolhiam, se votavam ou não, mas infelizmente o voto é obrigatório porque financeiramente o Brasil é bom. Apesar de você ver um índice de pessoas que nem foram votar, que as pessoas não têm mais interesse, era tempo de fazer uma reflexão, de se pensar uma nova forma de governo, que se tirasse esse voto obrigatório, não como uma coisa que deve ser feita. Você decide, você escolhe. Porque nós sabemos que quando você escolhe aquele candidato no A, B, C ou D, então você tem 4 anos em que ele vai exercer poder, não adianta reclamar. O importante é que você acompanhe, conheça e a nossa querida televisão lá contribui bastante para que a gente tenha mais um candidato perfeito. Mas esperamos que a gente tenha essa capacidade de questionar, de observar até que ponto eu estou no caminho certo. E falar de diversidade no Brasil é isso. O Brasil é rico por causa dessa diversidade que existe cultural muito forte. Cada região do Brasil tem a sua forma de se comportar, de agir. Mas é triste quando você vê alguém nortista, nordestino, um exemplo que eu vi um maranhense, nunca vou esquecer. Ele treinava na frente do espelho para tirar as características dele nordestino. Ele tinha que treinar, porque ele tinha vergonha que as pessoas soubessem que ele era do Nordeste, que ele era do Norte. Principalmente no Sul e Sudeste existe essa questão preconceituosa muito forte, em que se tem imaginação que lá é o melhor local para você viver. Para quem é nortista, nordestino lá, infelizmente esse impacto é muito grande, as pessoas têm que fingir o personagem. Mas se você olhar para o Brasil, quem construiu o Brasil hoje foram nordestinos e nortistas que saíram dessas regiões, ou fugindo da seca, ou procurando um emprego melhor, e construíram essas grandes capitais. Então, o nosso papel é de perceber, principalmente Brasília, vocês viram histórias, candangos, quem eram os candangos? Muitos nordestinos que foram construir aquela cidade, São Paulo também, esses grandes centros do Brasil, que existe a presença tanto do nordeste quanto do nordestino muito forte, que é uma característica nossa. E só para terminar a religiosidade, a questão religiosa do Brasil é muito forte. Você vai no Nordeste, principalmente, você tem Padre Cícero, você tem Canindé, você tem Aparecida, você tem o Círio de Nazaré. A questão religiosa é muito forte no Brasil. Apesar dessa diversidade religiosa, que você tem vários segmentos, mas é importante ver que o povo ainda acredita num futuro melhor. Esperamos que possa acontecer. Isso só vai acontecer quando tiver essa consciência em que o voto pode mudar uma realidade. Estudem, pesquisem e busquem cada vez mais entender o que é ser brasileiro. Valeu, galera do Terceirão, até a próxima, bons estudos e não esqueçam, diversidade é respeito, é igualdade e é busca. Valeu, galera do Terceiro, bom estudo, até a próxima. Lembrando, vamos ler mais, galera. Só 20% da população, infelizmente, no Brasil tem acesso à leitura. Estude, estude, estude. Valeu, galera. Até a próxima. E assim que se vai.